Bem, meus amigos, nós estamos iniciando a nossa reunião da noite de hoje. Pega um livro que está ali embaixo para mim. E o primeiro. Na noite de hoje, nós estamos iniciando as nossas reuniões públicas, né? E nesse ano de 2021, nós começaremos a estudar na nossa reunião pública esse livro aqui, que eu acredito que vocês conheçam, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, de Divaldo Pereira Franco, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, esse livro vai constar agora da nossa lista de palestras. Nós teremos o livro de Pedro de Camargo Vinícius, o Mestre da Educação, que será encerrado esse ano. Temos este livro, continuamos com os estudos de Francisco de Assis, e tem um outro, qual é, Denise, que eu não me lembro agora, das nossas palestras, são 4. É o Divaldo, é o Pedro de Camargo, Francisco de Assis Vinha de Luz? E o Vinha de Luz. Né? Então, não, Vinha de Luz foi substituído por esse. São 4. Oi? Depois, Denise, vê se você lembra aí. Então, são esses 4 que vão constar. Se eu não me engano, esse é o Vinha, o Mestre da Educação. Mestre da Educação, Francisco. Acho que são 3. O Mestre da Educação, Francisco de Assis, são os ensinos de Francisco de Assis, e esse livro da Joana de Ângeles. E hoje a nossa palestra vai ser do primeiro texto desse livro, que é, deixa eu abrir aqui, né? Nós vamos ver aqui. Soberanas Leis. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. E começa assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei aos profetas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, correspondendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. Soberanas Leis. E quem vai conversar conosco sobre esse capítulo desse livro é a Rosângela, né? Que está abrindo as nossas palestras de 2021. Então, Rosângela, você tem a palavra, nós vamos aí até às 8h25, por aí, tá? Se quiser esticar até 8h30, não tem problema não. Então, bom estudo para todos. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Começar esse estudo, né? E com Joana de Ângeles... Quem estuda Joana de Ângeles sabe como é que é, né? E nós vamos estudar essa parte do Evangelho e vai entrar muito pela parte psicológica, né? E é bastante interessante. Eu sempre falo o seguinte, quando se apresenta algo para nós temos que abraçar, porque a gente abraçando, a gente está crescendo, não é? Quando a Rose falou, você vai abrir com o tema Soberanas Leis, aí eu li na primeira, porque eu já tinha lido há muito tempo, né? Agora a gente está estudando, eu falei, meu Deus do céu, Joana de Ângeles não é fácil, ela já começa pelo lado da psicologia, e isso é importante, e hoje eu tive a confirmação disso, porque, pelo que ela vai apresentando, a gente, se nós formos até no Antigo Testamento, também podemos estudar a parte psicológica pelo Antigo Testamento, aonde tem os mitos, aonde tem aquelas passagens que tem os simbolismos, né? Então, eu vou começar o seguinte. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vou partilhar aqui o ecrã, tá? Para a gente começar. Onde é que está? Aqui. Soberanas Leis. É um texto bem extenso, né?
mas a gente vai dar para a gente apresentar algumas coisas assim, eu vou resumindo, não é? Mas dá para a gente ver. Então, é o que a Rose leu, esse livro, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, do capítulo 1, item 3, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei os profetas, Mateus 5,17, soberanas leis. Mas o que trata o capítulo 1, item 3? Trata exatamente sobre o quê? O Cristo. E aí, eu vou ler um pedacinho do Evangelho que ele diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Então, Jesus não veio modificar a lei de Deus, né? Ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, a lei de Deus. A lei dos homens, que a gente sabe, algumas coisas ele cumpria, né? Ele cumpria, vamos dizer assim, os deveres. Por exemplo, no caso da mulher adúltera, ele não foi contra, ele não falou assim, você não pode. Não, ele só fez a pergunta: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ponto. E como caiu como uma pedra em cada um, porque cada um tinha os seus pecadilhos. Então, não tinha como fazer esse julgamento, né? E ela começa nos dizendo o seguinte, eu vou ter que mexer aqui. Ela diz assim: a lei natural que vige em todo o universo é a lei de amor que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. Eu vou ler tudo que está aqui nesse slide para a gente entender. O cosmos equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente, que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo. Olha ela aí, né? Que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. O que podemos perceber nesse primeiro slide? Eu tenho, evidentemente, uma colinha, lógico, né? Então, a gente vai perceber aí que é a lei de amor que sai de Deus e se exterioriza na sua criação. A lei natural que vige em todo o universo é a lei de amor. Às vezes, essa palavra amor ela está muito banalizada, né? A gente, eu amo o Neymar, eu amo não sei quem. Não é isso, não é? O amor, esse amor de Deus é algo mais profundo, porque ele é essa causalidade inteligente, né? Como diz aqui, então o cosmos equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada. Todo o cosmos se equilibra. E nosso planeta faz parte desse equilíbrio. Porém, podemos sentir no nosso planeta o desequilíbrio feito pelo homem. Mas a natureza ela vai se fazendo, ela vai acontecendo. Eu quero fazer um parentezinho aqui e quero sugerir a vocês que leiam um livro que foi lançado agora, 20 e poucos de dezembro, O Mundo no Rumo da Regeneração, de Divaldo Pereira Franco, esplêndido, que fala principalmente da pandemia, que o livro é de Manuel Filomeno de Miranda, fala da pandemia e fala do desequilíbrio emocional das criaturas. Gente, é perfeito, é maravilhoso. Vou dar um spoilerzinho bem rapidinho do livro. Tem uma parte em que ele diz que esse vírus foi manipulado em laboratório, só que fugiu das mãos do homem. Como tudo que o homem quer o quê? Quer avançar, quer fazer, mas outro spoilerzinho, ele diz o seguinte: para que a gente tenha imunidade
confiança em Deus, trabalho no bem e amor. Olha só, com isso, nós estamos trabalhando em nós essa questão da humanidade, esse equilíbrio que rege todo o cosmos, todo o universo. Bem, vamos lá. Continuando aqui. No começo, a sombra no começo é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários. Então, no começo, a sombra era dominante. Nós temos o nosso lado sombra. Todos temos o nosso lado sombra. Só que nós temos que trabalhar o nosso lado sombra, né? Mas, no começo, como diz aqui, quando começou a se instalar esse psiquismo nos instintos primários, que remanesce em controle das atividades do processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade imortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encarcera, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão com promessas de plenitude. O que ela quer dizer com esse termo, né? O ser é atraído para a grande luz. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas no processo vem o processo, e nesse processo fomos adquirindo várias coisas durante esse processo. Hoje, né, na minha visão, eu coloco o seguinte: hoje não podemos dizer que ainda somos aqueles seres ignorantes dos tempos primeiros, lá de trás, aqueles instintos primários, embora tenhamos esses instintos primários ainda. Ainda há no ser esse instinto, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem a questão do livre-arbítrio que funciona dentro dele. Ele sabe, né? Quando veio o Decálogo, que a gente vai ver mais à frente, né? Quando Moisés traz o Decálogo, pela inspiração do psiquismo divino, ali a lei de Deus está ali. Não matarás, ponto. Não é não matarás judeu, não matarás brasileiro, não matarás isso, não matarás o boi, não matarás, é divino, é da lei, né? Então, a gente observa que esse ser, porque ele por ser atraído para a grande luz libertadora, todos nós saímos desse primarismo para ir exatamente para essa luz, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. E travou. Com efeito inevitável, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, gente. Acho que não. Não. Com efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando no nome dessa lei para que o espírito... Olha que coisa linda que ela coloca aqui. Vou repetir bem devagarzinho. Com efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei de amor para que o espírito modele as asas para a ascensão, através das disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal espraiado em toda parte, ascendendo aos planos
da felicidade que almeja. Nós estamos mergulhados nesse fluido, nesse psiquismo, nós estamos mergulhados nesse fluido, nessa energia, nesse mar de energia, nesse mar de amor. Por que precisamos dessas disciplinas morais e sociais? Exatamente para nós modelarmos e ascendermos. Por isso que falamos anteriormente que 2020, para muitos de nós, respeitando quem assim acha, não ache, mas 2020 foi muito importante. Nós vamos poder dizer, passamos um período diferente, um divisor de águas para muitos de nós. Quantos de nós não nos conhecíamos? Verdadeiramente. A gente ainda não se conhece muito, não. A gente tem, assim, né, aquela coisa toda, camufla, mas quantos de nós tivemos oportunidades de trabalhar mais ainda no bem? Quantos de nós tivemos a oportunidade de olhar para essa situação e falar, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa? Muitos de nós vamos sair um pouco diferentes disso. Alguns insistem, outros, infelizmente, provavelmente adquiriram mais débitos. Outros trabalharam a sua própria, vamos dizer, o seu próprio psiquismo, né? E é isso, por isso que ela fala que esse disciplinar moral e social é para que modele as nossas asas para ascendermos, né? Para ascendermos nesse pensamento universal e mergulharmos e irmos em busca dessa felicidade que tanto almejamos. Moisés, né? Aí aqui vai falar de Moisés, que ele houvera estabelecido, por inspiração e observação, os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra. Olha só que interessante, né? E isso está lá no Antigo Testamento, né? Quer dizer, Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, é o quê? Ele recebe códigos que vai libertar-nos da sombra que trazíamos. Éramos aquele povo ainda, adoradores de vários ídolos, que não tínhamos responsabilidade com nada, ainda vivíamos na lei de Talião, ainda vivíamos naquele olho por olho, dente por dente, né? E embora algumas leis Moisés tenha colocado como sendo leis de Deus, porque éramos, e vamos botar que éramos, um povo, povo difícil, né? Se deixasse, a gente ainda estaria nessa questão da lei de Talião, embora ela ainda exista em muitos lugares, em muitos aspectos, e com roupagem nova, né? Revisada e ampliada. A lei de Talião, em alguns lugares, está revisada e ampliada com roupagem nova, mas ela existe, né? Aqui diz, a época, caracterizada pela predominância da sombra coletiva, tornava-se indispensável que ficassem estabelecidas trajetórias de grande vigor, mediante o processo avançado em relação à lei de Talião, aquela que punia conforme o tipo de delito praticado, olho por olho, dente por dente. E aí ele vai falar mais à frente sobre o Código de Hammurabi, né? Então, aqui ele diz assim, a reeducação passou a ser a medida própria para reabilitar o infrator, antes que para destruir-lhe a existência corporal ou parte dela. Porque muito antes, né, de alguns códigos de Moisés, a lei era muito pior. Se você construísse uma casa, e essa casa, ao ser derrubada, matasse o filho do dono da casa, que a família, vamos dizer, do engenheiro, toda ela tinha que ser morta. A lei era isso, né? E aqui ela diz assim, desde o primeiro código moral e legal, conhecido e exarado na estela de pedra por Hammurabi, e, se eu não me engano, você pode até falar, né, Rose? Nós vamos falar muito sobre isso quando voltar o estudo sobre a sexta-feira, né? Você deve entrar por algum desses códigos de Moisés, Hammurabi, e acho que já até entramos, né? Não lembro mais. Tá? Que ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos seres humanos, embora
a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimadas pela sombra que neles era característica essencial, tá? Então, muitas vezes a gente para, né? Eu mesmo hoje estava refletindo sobre isso, e principalmente agora, falando, nossa, mãe, tantas pessoas, né? Quando você pede, daqui a pouco a pessoa foi, alguma coisa assim, tantos e tantos casos no mundo, lockdown, não sei aonde, e aí a gente para e fala assim, o que será que é isso, né? Será que é realmente essa separação do joio do trigo? Será que realmente já é esse processo, e com certeza é esse processo, sim, de caminho para a regeneração? Alguns cumpriram sua missão, desencarnam através dessa doença tão triste, tão terrível. Outros, muitos outros, porque não dão importância mesmo, não resolvem mudar a sua atitude, a sua forma de ser, que infelizmente acaba levando a desencarnar dessa forma. E aí a gente vê, né, que a lei ela vai se fazendo, mas não é uma lei de destruição, assim, aquela coisa do destruir por destruir, mas é uma lei de amor. Então, é a oportunidade que, para alguns, estão tendo ao desencarnar por este meio, né? Porque, conforme eu falei do livro no começo, né, do livro do Manuel Filomeno de Miranda, então, esse caminho que tem que ser feito e que precisa ser feito, né? Porque nós estamos nesse processo de regeneração. Né? E não tem como. Conforme o planeta ele vai a humanidade vai se modificando, o planeta vai se modificando, e aqueles que não se adaptarem moralmente e legalmente vamos dizer, a psicosfera desse planeta vai ter que ir para o planeta fim, né? Pela misericórdia divina. Ele não vai retroagir, ele não vai ser castigado, ele só vai para o planeta fim e vai acontecer como aconteceu os exilados de Capela. Puxa vida, olhar aquele planeta Terra e pensar assim, nossa, eu acho que eu já tive nesse planeta como esse, né? Vai ser muito bom a gente pensar nisso. E aí, continuando, aqui diz o seguinte, Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais foi apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. E aí eu me lembro novamente, dando só um spoilerzinho, gente, que eu fiquei tão encantada com o livro, em que tem uma parte lá que o Manuel Filomeno de Miranda fala, que primeiro vem, tipo, mais ou menos assim, não é desse jeito, mas é o que eu posso fazer essa ligação. Vieram os profetas, né? Aí veio Jesus, tá? Tudo bem, para mudar, como diz o homem por excelência, trazer o amor, e veio a doutrina espírita, e eu entendi quase que ele falando, e aí, pela misericórdia divina, evidentemente, né? Não que Deus falou assim, vou mandar um vírus. E se ele também falou que ia mandar um vírus, ele é o dono do mundo, né? Esse povo não quer aprender, não vai. Quem não vai pelo amor vai pela dor, né? Então, é mais ou menos... E a gente viu até a peste, aquela peste que tem um amigo que estava lendo um livro sobre a bailarina, que é como a peste é conhecida, a gripe espanhola, diz que a mesma coisa que hoje o mundo está passando, a mesma coisa era naquela época, em 1900 e alguma coisa, 1919, 1909, né? Gente, acho que eu passei um monte de coisa aqui, né? Então, é a mesma coisa. Tinha que ter a restrição, usar né, a máscara e tal. E mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou. Esperamos que agora, com tudo isso, mude alguma coisa? Tomara a Deus que sim, que o homem aprenda, né? Que o homem, quando eu falo, todos nós aprendamos mesmo,
né? Com tudo isso, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu fico andando com um quadrinho para lá e para cá, das fotos de vocês. Tá. O amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente na ânima, a alma, que existe em todos os homens, prepotentemente submetidos ao férreo jugo da brutalidade. Então, muitas vezes, antigamente, principalmente, e algumas vezes, hoje, né, diz, essa questão de amor é da mulher, é feminino, né? E aí eu me lembro de um estudo do Aloysio Elias, em que ele coloca que o amor feminino, o sentimento feminino é a verticalidade e o sentimento masculino é a horizontalidade. Mas nós temos os dois. É tanto o homem quanto a mulher. Há homens que podem ter um sentimento feminino, de amor, de carinho, sabe? Não necessariamente é como se falar, homem não pode chorar. Homem pode chorar, além de chorar, pode berrar e gritar. Ele tem todo o direito, né? Como a mulher também tem todo o direito. Então, a gente, muitas vezes, acha que isso não faz parte, né, desse sentimento. Então, esse sentimento feminino, esse sentimento de amor dentro dele mesmo. Da mesma forma, o ânimos, que compõe psicologicamente o ser feminino, era propositadamente ignorado. E até eu fui ver o que a questão do ânimos. É um componente masculino de personalidade dos seres humanos. É espírito ou sentimento de franca hostilidade, né? E aí continua, que compõe psicologicamente o ser feminino, ela é propositadamente ignorado a fim de não ser vítima de punição que atribuiria à mulher culpa e responsabilidade pelo delito inicial do homem. Portanto, a degradação de toda a humanidade. Por isso que a gente vê, quando se fala, né, que Jesus, segundo alguns colocam, que Jesus foi o primeiro líder feminista, né, que tratou das mulheres. Porque foi. Né? Com ele não tinha essa questão de não falar com a mulher porque ela estava no poço, porque ela era samaritana, ou porque ela tinha cometido algum delito, né? É que nem a questão do adultério, né? Como é que ela poderia ser julgada? E olha só como a gente vê o paradoxo, né? Não sei se seria a palavra adequada, queriam julgá-la por adultério. Mas como é que se faz o adultério sozinho? Cadê o adúltero? Não teria que ser apedrejado também? Onde é que estava o adúltero? Por isso que Jesus fala. Ele falou, tipo assim, vou cumprir a lei, mas quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi pior do que a lei, porque todo mundo saiu de fininho, principalmente os mais velhos, os mais vividos, né? E aqui ele continua dizendo, o amor era considerado sentimento feminino próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque, isso eu já li, porque se ignorava a força existente na ânima que existe em todos os homens, prepotentemente submetido ao ferro jugo da brutalidade. Alguns homens não podem nem deixar que o lado feminino dele brote, porque há, vamos dizer, o julgamento. Mas você está sendo muito feminino, né? Como se ser feminino é do espírito. É do espírito, né? Então, tinha muito essa questão, tá? Caramba! Desculpa, eu estou tentando mudar aqui. Esse barbarismo conceptual encontrava sua extravagante inspiração na Bíblia, interpretada de forma conveniente e dominadora em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia profunda, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquétipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas humanas. Aquilo que eu falei no começo, olha que interessante, né? Porque, quer queira, quer não, cada um dos tradutores,
né, da Bíblia, buscou traduzi-la à sua maneira, né? São poucas aquelas que a gente pode fazer como referência. E ela é revestida, além dela ser revestida também de muito simbolismo, ela pode, sim, ser decodificada, ser estudada através da psicologia profunda. Eu estava até pensando, não sei se eu pensei erroneamente, mas, por exemplo, Rose, naquela situação de Jacó, né? A gente vê que Jacó repete, né, a mesma situação dos antepassados, né? E vai os antepassados repetindo também. É como se aquilo ali fosse se repetindo até que chega um momento em que aquilo vai ter que mudar, né? Ele trazia, quer dizer, ele não seguia como não só Jacó, como outros, como se não seguisse o padrão que era o homem ter várias mulheres, ter várias concubinas, ou seja lá o nome que se dê, né? Então, era padrão aquilo, tinha que ser. Então, quando a gente vê, eu não sei se é o avô dele, só confirma para mim que só teve a mulher, acho que é o avô dele, né? Foi só o avô que amava a esposa dele. Então, ele era monogâmico, né? Não, monogâmico não, o amor para aquela mulher, né? E Jacó e tantos outros iam por aí afora. E aí é que eu vou achar muito interessante, vou te dar uma dica, é o seguinte, o estudo dos hebreus, você pode entrar pelo lado da psicologia também, já que você votou na terça-feira, Joana de Ângeles, para a gente estudar. Então, eu vou cobrar, vou perguntar lá na hora, psicologicamente, o que isso quer dizer, né? Mas isso é uma brincadeira, evidentemente, mas a gente encontra esse fator psicológico também no Antigo Testamento, também na vida desses homens e mulheres que vão passando, tá? Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Sim, Jesus, a gente vê, Moisés era um legislador muito, muito severo, né? Jesus não. Jesus, ele trouxe o amor, mas ele, trazendo esse amor, ele foi um legislador diferente. Por isso que muitos não o aceitam. Porque queriam um homem que viesse com garra, assim, com aquelas garras de ferro, para dizimar. E ele não era isso. As garras dele eram feitas eram sublimes. Sabe aquelas luvas que tocam o coração da gente? E quando a gente pensa em Jesus, a gente se emociona, porque ele toca profundamente o nosso coração. Ele é o nosso caminho, verdade e vida. Ele trouxe esse Pai que é bom, generosamente justo, bom, né? E até quando eu falo para ele, bom homem, ele falou, por que me chamais bom? Bom é o Pai que está nos céus. E Jesus era isso daí. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade, mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Muitos de nós que realmente aceitamos, vou falar, às vezes, até como os nossos irmãos, co-irmãos evangélicos falam, que aceitamos Jesus, né? Muitos de nós que aceitamos Jesus mesmo dentro do nosso coração, podemos sentir esse legislador, esse revolucionário dentro de nós, mas uma revolução, não uma revolução de armas, mas uma revolução de amor. É quando a gente pode parar e falar assim, eu não estou sozinha. E é isso que acontece, né? Durante essa pandemia, nós entendermos que nós não estamos sozinhos.
Eu tenho pensado muito nisso, eu tenho lido muito sobre isso, eu tenho orado muito sobre isso e colocado no meu coração. Nós não estamos sozinhos, tá? As do seu tempo eram leis, né, injustas, tanto eram injustas que ele foi para a cruz. Aquilo foi justiça? Não, não foi justiça. Aquilo foi uma injustiça, né? Injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação. E quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio para o bem da sociedade. Aquela era aquela sociedade. E Jesus não se ajustava àquilo, e ele veio realmente modificar e transformar aquilo. Queiramos ou não, ela é e vai ser transformada pelo amor, né? A gente pode, não quero, pode ter quem não queira, não aceite, tudo bem. A gente vai, nós somos imortais. Então, por exemplo, né, quando Jesus vê Saulo na estrada de Damasco, ele está vendo Paulo, ele não está vendo Saulo ali junto dele. Ele já está vendo lá na frente. Então, imagine cada um de nós, né? Eu espero que Jesus, quando me olhe, me veja lá na frente assim, não uma Joana de Ângeles, mas uma Rosângela melhorada e ampliada. Né? Porque isso é bom, isso é perfeito, isso é maravilhoso para nós, a gente saber que, mesmo a gente se equivocando, né? Que, caramba, o quanto já crescemos. Hoje é a nossa melhor reencarnação. Isso a gente tem que colocar no coração, tá? Vamos lá, senão já viu. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade, não a primazia desse código perverso, e submeteu-se, pois que ele viera também para dar exemplo dos postulados que recomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que estabeleceram essas leis nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele envolvendo, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. Gente, eu achei isso maravilhoso que ela coloca aqui. E é verdade, ele respeitava aqueles profetas, aqueles legisladores, mas hoje ele diz para nós, essa estrutura de justiça, ela Joana nos diz, essa estrutura de justiça, conforme Jesus a entendia, não mais punitiva e destrutiva, mas educativa e reabilitadora. Por isso que hoje a gente não chama mais os nossos irmãos que estão nas prisões como presos, mas sim como os reeducandos, porque eles podem ser reeducados, tá? E reabilitados também. O ser humano erra por ignorância ou rebeldia sobre os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial do valor de si mesmo. O ego, muitas vezes, ele é importante na nossa vida. Com toda certeza, a gente vai ler isso muito em Joana de Ângeles. Mas não pode ser, esse ego, ele não pode ser o dominador da nossa vida, né? Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturado nas bases dominantes, na essência. O ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminado, a evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Então, é o nosso self, é o nosso consciente interior, o espírito dentro de nós que precisa ser iluminado e vencer essa sombra que muitos de nós trazemos, né? Não estamos mais vivendo na época. Por isso, não é que não estamos mais vivendo na época, nós estamos tendo a oportunidade de vencermos as nossas sombras,
né? Com as nossas transformações morais, as nossas disciplinas sociais, disciplinas morais, isso está nos dando a oportunidade. E é isso que eu falei desde o começo em relação à pandemia. Ela está nos possibilitando esta modificação, essa transformação. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas, porque aquele que já desfrutou de felicidade e não soube repartir com o seu próximo terá menos possibilidade de fruí-la depois da vida física. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho, tornando-se o caminho. A sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Isso é muito lindo, gente. Nossa Mãe do Céu, né? É algo assim para a gente parar e pensar, caramba, ele vem buscar o ser humano no abismo. Ele está nos buscando no abismo, e muitas vezes no abismo de nós mesmos, né? Aonde nós mergulhamos e algumas vezes não temos força de sair. Mas, como diz, o objetivo da Boa Nova que ele trouxe centra-se no futuro do espírito. Então, e é hora, sim, da gente pensar nesse futuro, né? Nas conquistas desse objetivo, não importam os preços e testemunhos, os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. No entanto, diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo, responsável e assume as consequências dos seus atos perante a vida. Esta conquista desse objetivo, como ele diz, não importa os preços e testemunhos, né? Mesmo quando arbitrárias e injustas, mas tudo isso passa, tudo isso é transitório. Todo o seu verbo estar exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaços para as repercussões sociológicas e espirituais, éticas essenciais e morais, seguros através dos diferentes períodos da humanidade. E aqui, o restante, deixa eu ver aqui. Bem, como ela diz, né, ocultando grandes verdades em símbolos compatíveis com a compreensão do momento, utilizou-se com sabedoria dos conteúdos dos atos diários para compor o mais admirável hino de louvor à vida de que se tem conhecimento. Eu penso que a Boa Nova é esse hino de louvor à vida. As suas parábolas são cimento das lições do cotidiano. Tudo, eu até coloco a vocês que façam uma leitura, quem tiver esse livro, desse texto, que ele é maravilhoso, gente. Hino de louvor à vida, a Boa Nova, cimento de lições do cotidiano, as parábolas argamassadas, né? São discurso para todos os períodos do desenvolvimento socio-psicológico das criaturas. Tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse corroborar-lhes os postulados, oferecendo à razão os meios de aceitação compatíveis com as exigências do sentimento, destravado das leis vigorosas e primitivas, bem como dos dogmas que as substituíram, tão perversos quanto elas, a fim de manterem as mentes submetidas aos interesses das religiões e dos estrados ultramontanos. Quer dizer, seria tão bom se a ciência, né, acompanhasse tudo isso, né? E hoje que vivemos a pandemia, temos que dar valor à ciência. Ela precisa ser valorizada e muito, né? E, basicamente, deixa eu fechar aqui.
pare de partilhar. É basicamente isso, né? O que ficou no finalzinho, ela repete, né? Toda essa questão, como da questão da boa nova, a vinda de Jesus, trazer essa boa nova, essa questão psicológica, né? A questão quando fala em relação da ciência, não mais me perdoem, mas eu tenho que colocar, né? Não mais comprar feijões que curam a Covid, isso não existe. Não mais ir a Madureira comprar a vacina, porque a vacina está vendendo em Madureira. Isso não existe. É nós realmente despertarmos como seres iluminados que todos somos, porque Jesus falou que brilha a vossa luz. Se ele falou isso, é porque nós temos luz. Agora, tem uns que querem ser holofote, mas não quer fazer nada. Tem outros que querem ser chaminha, para não fazer nada também. Não pode ser assim. Então, o que é importante nós tirarmos dessas soberanas leis, né, a nível psicológico, é exatamente trabalharmos isso, não é no outro, é trabalharmos isso em nós. Em primeiro lugar, em nós que temos que trabalhar isso daí. E avancei a hora. Falo para caramba, nossa mãe do céu. Mas eu recomendo a todos vocês, façam uma leitura desse texto. Ele pode parecer no começo assim um pouquinho complicado, mas conforme você vai lendo, estudando durante o ano, a gente vai ver que a gente vai tirá-lo de letra tranquilamente, maravilhosamente. E eu agradeço a todos, né, fazer a abertura de hoje, e eu digo a vocês que eu ganhei muito com essa leitura, com esse estudo, porque você começa a ver essa visão psicológica profunda, aí você começa a ter que mexer com com as sombras que estão aqui dentro, mexer com o nosso ego e trabalharmos a caminho da luz. Nós agradecemos a Rosângela pela oportunidade que ela nos concedeu de escutarmos suas reflexões sobre esse texto, né? Queremos agradecer a presença de todos. Hoje nós temos aí o Marcos Santos. Se o Marcos pudesse aparecer para a gente conhecer, tem pessoas que não conhecem o Marcos. Se ele tiver aí, puder abrir a câmera para a gente, para os amigos conhecê-lo. É a primeira vez que eu acredito que o Marcos esteja conosco. O Beto aqui também. Marcos, se você puder aparecer aí para que os amigos possam conhecer você, seria bom. Não precisa ficar envergonhado, não. Minha câmera está com problema. Ah, tá bom, amigo. Então, gente, nós queremos agradecer a todos a presença aqui. Marcos, você é do CEOI? Estou comigo de luz. Ah, sim, é porque eu conheço com outro sobrenome, Marcos Santos. Eu sei quem é o meu amigo. Que bom que você está aqui conosco, Marcos. Seja sempre bem-vindo. Nós temos palestras terças e quintas nesse mesmo horário. Bem, eu vou pedir agora para a nossa amiga irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Obrigada, Pai querido. Mais uma vez, gratos, eternamente gratos por todas as palavras e reflexões, por todos esses estudos que nos orientam, nos esclarecem, nos consolam e faz com que possamos compreender melhor aos nossos irmãos, a nós mesmos, e compreendermos melhor o nosso Mestre Jesus, porque o que nos falta dele é o conhecimento, pois sabemos que o seu amor nos envolve a todos, sentimos esse amor em todos os momentos em que ouvimos suas palavras e que elas se refletem dentro de nossos corações. Muito grato, Senhor,
por mais essa oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui, passando todas essas experiências em que estamos passando durante essa temporada, e que possamos tirar o melhor proveito. Pedindo ainda, Senhor, que nos envolva a nossa casa, as nossas casas, a que todos nós pertencemos, a cada casa, para que possamos continuar unidos no estudo, na reflexão, na amizade e no amor ao próximo. Que abençoe, Senhor, todo o nosso planeta, a nossa humanidade, para que possamos realmente caminharmos a passos mais largos na compreensão e no rumo ao mundo de regeneração. Obrigado, Pai. Esteja conosco, presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Bem, meus irmãos, nós queremos aqui dar uns avisos, né? Quinta-feira nós teremos a nossa palestra, e a nossa palestra de quinta-feira, ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser a palestra introdutória do nosso curso de fluidoterapia, que agora no mês de janeiro, nas quintas-feiras, no dia 14, 21 e 28, nós faremos o nosso curso de fluidoterapia. Então, nós vamos conversar sobre a questão da fluidoterapia. Não é tão importante. E agora, nesse período de pandemia, mais importante ela se faz. Por quê? Porque, normalmente, as casas espíritas, elas realizam um curso de fluidoterapia para preparar os trabalhadores do passe. Né? Aquele passe que é aplicado ao final da reunião pública. Mas acontece que as casas espíritas estão com suas portas fechadas. E as reuniões estão acontecendo de forma virtual. Aí as pessoas dizem assim, então não tem passe, então não tem, para que a fluidoterapia? Mas acontece que o passe, que na realidade é a aplicação da fluidoterapia, ele não é necessário às mãos para que nós possamos dar o passe. O passe é o quê? É a transmissão das nossas energias psíquicas. E mais do que nunca, se faz necessário, no mundo atual, essa transfusão de energia, ou não é? Não é à toa que nossas irradiações, nossas reuniões de quarta-feira, nós temos uma reunião de irradiação para encarnados, nós temos uma reunião de irradiação para desencarnados, e a lista vai crescendo cada vez mais. Vocês são testemunhas disso, porque muitas vezes vocês estão enviando os nomes, não é assim? Para a gente colocar no nosso caderninho para a nossa irradiação, e os nomes dos encarnados precisando já está no 320 e poucos. Só aqueles que estão encarnados, o número, desde que nós começamos, já está em 330. Dos desencarnados, já se encontra em 150. E às vezes a gente bota o nome no caderninho de encarnados, como hoje eu coloquei do companheiro, durante a manhã, agora à noite já tive que passar para o outro caderno de desencarnado, porque o companheiro, o nome dele não ficou nem 24 horas no caderno. Então, a nossa necessidade de doação de energias se ampliou cada vez mais. Daí a importância do curso de fluidoterapia, de nós conhecermos esse magnetismo que pode ser aplicado a longas distâncias, através do nosso pensamento, da nossa boa vontade, do nosso amor. Então, a pessoa dizia assim, não precisa fazer o curso de fluidoterapia, porque eu não vou estar lá na casa espírita para impor minhas mãos, mas eu não preciso impor as mãos. Está aqui. Com a força do meu pensamento, eu posso enviar energias
curativas para aqueles irmãos que estão internados em hospitais na Europa, nos Estados Unidos, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, em qualquer região. Quanto mais eu acionar a minha potência, vontade, mais essas energias irão realmente produzir um efeito restaurador ou um efeito consolador para aqueles irmãos que já desencarnaram também e que precisam também do nosso amor, do nosso carinho. Daí a importância desse curso de fluidoterapia. Então, nós vamos realizá-lo no dia 14, 21 e 28, às quintas-feiras. Nós vamos procurar colocar no horário, de repente, essa reunião de quinta-feira, das 19 horas ou 18h30, eu vou passar para vocês o horário, porque ele vai ser um pouquinho mais extenso que a palestra pública. E a do dia 7, que é quinta-feira, eu vou fazer a palestra de abertura, falando sobre essa energia, essa fluidoterapia. E depois nós vamos dividir, nós vamos trabalhar esses temas. E um dos pontos principais disso é o magnetismo, né? Que nós precisamos conhecer um pouco mais sobre essa força psíquica que nós temos e que podem fazer, como diz Jesus, nós podemos fazer tudo o que Jesus fazia enquanto estava encarnado e até muito mais. Então, nós precisamos conhecer ou relembrar dessa capacidade que o homem tem. E na base de tudo isso está a grande potência do homem, que é a potência à vontade. Então, eu convido todos vocês a estarem conosco na quinta-feira para essa palestra de abertura, que eu vou colocar o horário, porque vai ser um horário um pouquinho diferente, tá? Mas serão depois as 3 reuniões da quinta-feira. E na terça-feira que vem, dia 12, voltamos aos nossos estudos, né? Livro dos Espíritos, Memórias de um Suicida e Paulo Estevão. E depois a nossa palestra pública, que será realizada na terça-feira pela nossa irmã Denise Fernandes, dia 12. Então, vocês estamos aqui fazendo esse convite para estarem conosco nas quintas-feiras desse mês de janeiro, fazendo o nosso curso de fluidoterapia. Jesus, como nós sempre vemos nos nossos estudos, está passando e nos convidando a trabalhar junto com ele no envio, né, dessas energias curativas para auxiliar nesse trabalho de socorro aos nossos irmãos que estão sofrendo. Então, eu quero desejar para todos vocês uma boa noite, tá? Com muita paz, com muita luz, e que vocês arregassem as mangas, porque o Senhor conta conosco, né? E que bom que nós já estamos sendo convidados a trabalhar ao lado dele, tá bom? Ó, um beijo. É Marco Antônio, não é isso, Marco? Eu lembro. Então, ó, boa noite para todos vocês, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. E até amanhã, né? Não, até amanhã. Rosângela, bota o nome do livro no grupo. O Evangelho de quarta-feira, só semana que vem, tá bom? Boto sim. Conta o final dele, tá bom? O Evangelho. Oi? Conta o final dele, posso? Não. Pode. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite, Marco. Ó, com Deus.